Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Skillcast. Eu sou Gilberto Bueno e hoje vamos falar sobre mercado financeiro. E isso num panorama geral, falando aí desde a parte aí das práticas, enfim, as novas tecnologias, porque se você for ver a parte de digitalização, múltiplos meios de pagamento, fintechs, enfim, né? Hoje em dia ficou até muito mais fácil você vender, só que isso, controlar tudo isso, realmente trouxe uma maior complexidade. E para isso eu trouxe aqui um especialista nosso aqui do Grupo Skill, que é o Thiago Anjos. Seja bem-vindo, Thiago Anjos, ao Skillcast. Obrigado, Gilberto. Obrigado. Prazer estar aqui no Skillcast. Prazer estar conversando com você. Prazer estar falando para quem está nos ouvindo. E vai ser legal. Espero que Com seja um certeza. bate-papo legal. Thiago, quando a gente vê a parte do mercado financeiro hoje, parece que ficou tudo muito rápido, né? É tudo muito instantâneo, automático, enfim, né? Que a gente vê com muitas tecnologias aí sendo integradas, mais para o digital, né? Só que assim, com tudo isso, ele acabou trazendo uma complexidade muito grande também, né? E aí eu te pergunto, durante esses anos todos aí, assim, o que mudou no mercado financeiro? Mudou muita coisa e mudou muita coisa muito rápido, né? Se a gente fizer um breve comparativo, um breve histórico aí de poucos anos, você tinha uma linearidade, né? Era uma coisa mais padrão, né? Você tinha, por exemplo, Emitiu boleto? emitia um boleto, aquilo vinha num arquivo de retorno, ou você considerava pelo extrato, estava tudo certo, né? Uma TED também voltava no extrato. Hoje existe uma multiplicidade muito grande, né, de formas de recebimento. Então, desde passando por boleto, TED, até cartões de crédito, cartões de débito, link de pagamento, adquirentes, e-commerce, Muitos novos nomes, né? muitas coisas, né? E o Pix agora também, né, muito Sim, usado. sim, com certeza. E você acha assim, olhando nesse panorama, as empresas elas estão preparadas hoje para tudo isso? Sendo bem sincero. Eu acho que elas estão se preparando, né? Eu Sim. acho que eu tenho até alguns exemplos que eu gosto de citar, né? Então, imagina essas empresas de drive-thru, fast food que tem drive-thru, né? Postos de gasolina que hoje aceitam até tag de carro. Sim. Então, você paga no aplicativo, paga na tag de carro, paga no cartão, enfim. E certamente tem um estudo que aquilo ali aumenta vendas, né? Fomenta mais o negócio, mas eu vejo que a porta de entrada é o fomento de vendas, incremento dessa receita, mas você vai se preocupar com a parte de conciliação, a parte financeira num segundo momento. Então, esse segundo momento eu acho que é o momento que estamos agora, né? Uhum. Teve essa preocupação de você realmente vender mais, deixar uma oferta maior para o cliente, e agora as empresas estão se preocupando em como deixar isso mais redondinho, isso mais organizado dentro do financeiro. Sim, acho que a ideia é você trazer uma facilidade para o cliente em si para ele pagar, né? Não importa como, é importante que ele pague, É isso. né? E o time financeiro que se vire. Exatamente, né? E aí esse é um ponto interessante porque assim isso acabou trazendo mais complexidade para todo o ambiente, né? Muita complexidade, sem dúvida. Concordo plenamente. Ao passo que você aumenta, tira a fricção de vendas, da forma de pagamento, a complexidade para você organizar, gerenciar tudo isso aumenta, com certeza. E aí, Thiago, isso daí é onde entra um ponto muito importante aí para o dia a dia, né? Porque uma coisa é a gente vender, outra coisa é o dinheiro cair na conta, né, da pessoa. Eu lembro que eu até vi nas redes sociais uns dias atrás um dono de uma pizzaria falando que recebeu o Pix assim, né? Só que ele na correria, ele só viu ali que recebeu o Pix do cliente e ok, seguiu. E era um Pix de 1 centavo, né? Enfim. E é que tá. O dinheiro cai na conta mesmo, isso, né, acontece, mas você precisa aí, assim, de um controle, né? E aí eu pergunto para você, onde que as empresas perdem mais o controle dessa parte financeira hoje em dia? Objetivamente, elas têm que estar preparadas para a velocidade com que as coisas Uhum. acontecem, então, recebimentos instantâneos, conciliações instantâneas, volumetria, né? E realmente múltiplas entradas, né? Uhum. De documentos, de arquivos, arquivo de retorno, extrato, arquivo de adquirente, webhook, APIs, etc., né?
Você comentou da parte de você não se preocupar muito, talvez, ali com o recebimento, se preocupar mais com a venda, né? Então, ok, no exemplo que você colocou da pizzaria, provavelmente ele estava preocupado em organizar o negócio e fazer a venda. Fez, para ele estava tudo bem, né? Mas ele não pensou dali para frente, né? Que, pô, aquele dinheiro realmente caiu, foi O valor conciliado, foi o valor correto. correto. É, eu até foi uma parte central de uma apresentação minha recentemente no RP Summit, onde eu trouxe essa provocação, né? Eu já participei de um universo de muitas empresas e eu vejo uma organização bacana das empresas para fechar preço de produto, para fazer orçamento, markup, margem de lucro. Eu não posso ter perda no estoque, perda de produção, né? Enfim. Então, existe um controle muito grande para você evitar perdas e maximizar, potencializar a sua margem de lucro. Mas eu realmente não vejo essa preocupação, que ela é genuína na parte financeira, né? Parece que você vendeu, tá tudo bem, né? Mas eu recebi de fato o que eu deveria receber, né? Teve alguma taxa adicional que não deveria ter, né? Eu recebi no dia que eu deveria ter recebido. As antecipações que eu estou fazendo, elas estão de acordo aí com o meu fluxo de caixa. Então, ainda existe esse desperdício de margem, esse dinheiro aí que se perde na parte financeira, que agora eu vejo as empresas um pouquinho mais preocupadas, né? Até então era mais com a parte de back-office ali, que não envolvia muito o financeiro. Isso acaba, acho que, afetando muito assim, a diferença entre vendas e o recebimento em si, né, daquilo que você está recebendo. E isso, hoje, você enxerga também que isso acaba tendo um impacto na tomada de decisão das empresas também, né? Vejo mais o impacto não olhando para o financeiro, Uhum. né? Eu preciso viabilizar um link de pagamento porque eu trago mais negócio, trago mais receita, né? Nisso sim, né? Eu vejo essas empresas preocupadas, mas agora eu estou vendo esse movimento para elas, o quanto isso vai me trazer de complexidade, né? No financeiro e como eu vou organizar, como eu vou gerenciar isso e realmente ter a clareza de que legal, eu tirei aqui um panorama da minha empresa e tem um número de vendas e um número de receita e uma margem de lucro, Uhum. né? Isso é o previsto, né? Agora, o realizado aconteceu, então esse momento do realizado chegou para as empresas. Entendi. Eu acho que aproveitando esse gancho que você falou do realizado, e é onde a gente vê muito isso, acho que no mundo dos cartões, né? E aí aumenta a complexidade, porque você tem adquirente, você tem PDV, tem que cruzar todas essas informações, né? Enfim, né? Para ver se isso está batendo ali depois no final, ali no meu caixa, né? Por que essa conciliação de cartão ela é tão complexa, Thiago? Bom, a gente tem múltiplas formas de receber, né? Uhum. A gente já falou algumas aqui, mas se você entra só no universo de cartão, ele por si só já é um universo muito complexo, né? Sim. Por que ele é complexo? Respondendo a tua pergunta. Eu tenho a opção de receber no débito, no crédito à vista, no crédito parcelado, na minha maquininha TEF, na minha maquininha POS, né? Com adquirente X, com adquirente Y, né? Cada adquirente tem a sua forma de trabalhar, o seu layout, E né? O seu teve um arquivo. aumento também de adquirentes também, né? Sem Mas dúvida. se você for comparar, eu vou trazer um cenário de 5 anos atrás, você tinha um número bem menor de adquirentes que você tem hoje em dia, né? Sem dúvida, sem dúvida. O mercado, a expansão do mercado, ela traz essa concorrência, esse aumento de empresas, né? Olhando para esse nicho, mas também aumenta a complexidade para você gerenciar quando você também expande, né, para a tua empresa essas várias bandeiras, né? E a gente nem falou ainda, por exemplo, de voucher, né? Alimentação, etc. Que entra também num outro mundo também, né? Tá tudo nesse mundo de cartões aí. E dessa parte de cartões, assim, qual o principal erro, assim, geralmente que você vê que as empresas acabam cometendo nessa parte da conciliação, né? O principal é não conseguir trabalhar com a volumetria para mim, Uhum. né? E aí isso por si só desencadeia uma série de questões, né? Mas geralmente quem trabalha com cartão, né, tem mais de uma maquininha, mais de um caixa, mais de um terminal e a volumetria desses dados são muito grande, né? E eles vêm parcelado, né? Então primeiro eu recebo a informação de que eu vendi. Depois eu recebo a informação de que eu estou recebendo, né? Em algum momento ali vem as taxas, né? E aí você trabalhar com tudo isso numa volumetria muito grande
tem uma complexidade e um desafio grande para as empresas. Taxa que você ainda precisa também negociar, né? Você precisa negociar e depois você precisa saber se o que você está sendo debitado foi o negociado. De acordo com aquele... Né? E a negociação não é simples do tipo, legal, então me cobra 1%. Não, me cobra 1% se for à vista, 2% se for em 3 parcelas, até se forem 5 parcelas, 2,3%, se forem 10 parcelas, 3,4%, e aí vai, né? Então, para cada parcelamento, geralmente você tem um combinado de taxa que dificulta muito a conciliação, né? E, Thiago, você vê ainda muitas empresas fazendo todo esse processo manualmente? Vejo, mas só as que têm pouco volume, né? Porque realmente quando você escala para uma volumetria, realmente é bem difícil você controlar isso. E aí quem faz na mão ainda é um controle muito básico, né? De você bater o caixa, né, do teu sistema, e com a soma ali dos comprovantes. Então, é uma coisa muito simplória, né? Não vai a fundo para saber se aquele dinheiro cai no dia certo, se a taxa é cobrada certa, se não tem nenhuma taxa oculta. Então, quem faz manual, eu acredito que faça a coisa muito básica. E aí eu acho que a gente entra em um ponto crítico, porque assim, não é sobre processo, é sobre dinheiro, né, que você está deixando de receber. Isso está deixando de entrar para sua conta, você está deixando de usar isso para investimento ou para qualquer outra coisa, né? E esse é um ponto crítico, se você for ver para as empresas, porque, né, a soma de um tanto vira um maior, né, enfim, né, que às vezes isso pode afetar. E aí, assim, vamos trazer um pouco ali para a nossa realidade, e assim, e até falando aí sobre as ferramentas, né, a automação, o que muda quando a empresa ela vai utilizar um conciliador? Você falou uma coisa importante, né? Não me preocupa, porque às vezes é uma taxa de 0,1%, é um débito de R$ 30, né? Parece que não é muito, né? Mas se você pegar uma volumetria muito grande, num período muito grande, é um valor realmente relevante, né? E a ideia, e aí as ferramentas de conciliação, elas entram justamente para você conseguir ter esse controle no detalhe fino, né? Você saber se tudo que você vendeu você está recebendo, se você está recebendo no prazo certo, se as taxas que estão te cobrando estão de acordo com o teu contrato, se os débitos que estão te cobrando, né, por um aluguel de máquina, algo do tipo, também estão de acordo, né? E também teve algum cliente que pediu um cancelamento, um estorno, um chargeback, né? São coisas que elas ficam meio ocultas se você não vai no detalhe. Mas também é muito difícil controlar manual, como a gente estava falando, né? Então, a ferramenta de conciliação é muito importante para você conseguir controlar a volumetria e olhar para esses desvios no detalhe. Sim, e eu entendo que isso você acaba tendo um ganho muito aí de tempo e de eficiência, né, fazendo tudo isso, né? Mas acho que o principal, além desse ponto, acho que ele impacta diretamente na parte financeira, né? Perfeito. Que você acaba tendo esse impacto também, né? Perfeito. Quando eu fui estudar um pouquinho esse mercado, eu fiquei surpreso porque tem empresas que ela, além de te ofertar a ferramenta, ela te oferta um serviço de olhar para o teu passado, né, 5 anos do teu passado, e pleitear ainda coisas que estejam erradas, lançadas erradas, taxas erradas. Então, assim, se tem esse serviço, é porque de fato ali deve ter muito desajuste, né? E aí, a sua empresa, né, se você trabalha com essa multiplicidade aí de formas de pagamento, cartão de crédito, possivelmente a empresa está sofrendo com isso também. Sim. E eu trazendo isso um pouco até para quem está nos ouvindo. Hoje a gente tem algumas soluções aí no mercado e a solução aí que a gente tem relacionada ao DocPay, né? Ela vai trazer essa parte da conciliação também aí trazendo essas informações de adquirente, enfim. Aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa parte da solução do conciliador dentro do DocPay. Porque, assim, a principal virada da empresa, né, é eu deixar de fazer isso manual para fazer um processo aí dentro de uma ferramenta e trazendo aí alguns pontos, acho que importantes, né? Perfeito. O DocPay é uma solução de gestão financeira do Group Skill, que ele foi desenvolvido com essa proposta, né, de entregar essas soluções aí e resoluções do departamento financeiro, né? A gente teve toda a jornada de criar os múltiplos layouts de banco,
desenvolver as APIs, fazer integração com o WAN, trabalhar com arquivo, e aí, naturalmente, gerar os boletos, conciliar os TEDs. E agora a gente está nesse momento de trabalhar com os cartões, né? Então, tivemos um desafio grande de já sair de largada, já ter mais de 100 adquirentes desenvolvidas dentro do produto, né? Nossa. Que é importante, né? Não adiantava ter 2 ou 3 ali, porque tem uma diversificação muito grande hoje no mercado. E a proposta dele é exatamente entregar, né, a resolução desses desafios que nós comentamos, né? Então, você trabalhar com múltiplas adquirentes, com grande volumetria, olhar realmente se o que você está vendendo você está recebendo no prazo correto, se a taxa que estão te cobrando ela é o combinado no teu contrato, se os ajustes de débito, ajustes de crédito, enfim, aí eu entraria em termos mais técnicos, mas enfim, toda essa complexidade que tem por trás dos cartões, o módulo que a gente tem lá dentro do DocPay de conciliação, ele se propõe a resolver também. Legal. E eu acho que isso, com essa ferramenta, você vai trazer aí praticidade e principalmente aí acho que um controle maior para o financeiro, né? E quando a gente fala aí da parte financeira, dentro das empresas, né? É uma frente que mudou um pouco, né? Se você for ver a estratégia dela, né? Porque antes era mais analítico, mas era mais operacional. Concordo Né? plenamente. Era mais operacional, só deu abaixo ali, tá tudo certo, ok, né? Faz ali uma cobrança ou outra. Mudou isso. Né? Eu digo que o financeiro era mais um centro de custos dentro da empresa. Muito operacional, né? E não era isso, você... importa o arquivo de retorno do banco, importa extrato, concilia, pronto, né? Então era muito operacional. E agora é mais estratégico realmente, né? Você entender se o que você vendeu você está recebendo, né, corretamente, e qualquer desvio você olhar ali com uma lupa, porque aquilo ali é uma margem, é um desperdício que a empresa está tendo. Então virou realmente um departamento mais estratégico. Eu vejo que, inclusive, está muito mais conectado hoje até com essa parte da estratégia junto com CEOs de empresa, enfim. Né? Hoje eu vejo o financeiro muito mais tendo essas conversas estratégicas do que antes, né? Realmente. Sem dúvida. Só que para isso a gente precisa de ferramentas, né? Precisa de e processos também, né? Para que o básico, né, esteja garantido. Perfeito. Né? Para trazer essas informações. E, Thiago, qual que você acha que é o próximo passo para as empresas evoluírem agora nessa parte financeira? Eu acho que o passo está sendo dado, né? Aquilo que eu comentei de não olhar só para o que antecede, né? Para venda, né? Vender mais, vender com a margem que eu quero, com a volumetria que eu quero, mas garantir com que você provisionou, né? De receita, você realmente tem um resultado quando você olha para o financeiro, né? Então, o movimento que eu vejo é esse, né? E quem não está buscando deveria, né? Estar preocupado com isso agora. Quem não se adaptar vai ficar para trás, né? Exato. E ainda agora, só para sair um pouquinho da caixa, aquilo que a gente está discutindo, tem a reforma tributária, né? Que envolve ainda mais o time financeiro, enfim. Papo para outro Skillcast. Com certeza. Mas é isso, né? Esse movimento agora é olhar para o financeiro e você garantir que o que você provisionou ali de receita, de margem de lucro, realmente está sendo recebido, né? Entendi. Legal. Bem, acho que você trouxe até um ponto importante aí relacionado à reforma tributária, né? Realmente acho que é um próximo passo. Em outros episódios anteriores, a gente teve uma conversa sobre reforma tributária e aí fala-se aí, né? Enfim, o split payment, enfim, mas que nem você falou, né? São temas aí para próximos podcasts, né? Bem, Thiago, eu queria agradecer pelo papo, acho que foi muito rico, foi muito importante, assim, os insights que você trouxe de maneira prática e para trazer essa visão aí para a empresa, aí, né, para essa parte financeira, que realmente teve uma mudança e trouxe essa parte principalmente aí das conciliações. Aí eu acho que isso é um ponto de virada para a empresa, para ela entender que ter esse controle, né, e de uma maneira mais prática, isso hoje em dia, se você quer crescer, né, se você quer evoluir e gerar, né, esse tipo de venda, né, isso tem que caminhar junto, né? Perfeito, perfeito. Contribuir um pouquinho, né, com quem está nos ouvindo.
Nesse sentido mesmo de será que realmente o que eu provisionei ali na venda é o que eu recebo, né? Já tive conversas com empresas onde elas são surpreendidas, né? Acha que está tendo uma margem X, né, provisionada, mas não está vendo todos esses arranjos aí na parte financeira. E quando você está bolando estratégia, né, não se pensa ali em como organizar tudo isso depois no back-office, né? E tudo bem, né? Você realmente precisa focar muitas vezes em vendas, em alavancar os números, mas isso não pode se perder depois, né? Porque acaba não tendo sentido você aumentar a venda, aumentar a margem de forma artificial, né? Entre aspas, uma vez que isso pode estar se perdendo no controle financeiro ali, né? Você pode estar fazendo uma antecipação indevida porque o dinheiro não está caindo no dia que deveria cair, enfim, as taxas que estão te cobrando ali não estão sendo cumpridas conforme o contrato, enfim, há ajustes ali que você não olhou para aquilo, pode ser indevido, etc, né? Isso corrói um pouquinho a margem do que foi previsto. Sim, a conciliação de cartão ela deixou de ser um detalhe operacional para ser peça estratégica da empresa, né? Tanto na venda quanto no controle interno. Sim. Legal. Bem, e aí fica uma pergunta para você que está ouvindo. A sua empresa, ela sabe realmente o quanto que ela está recebendo desses valores? Ou ela precisa aí de uma ferramenta, uma estrutura aí para entender melhor como isso está acontecendo dentro da empresa? Bem, Thiago, novamente obrigado por participar aí do Skillcast. E se você gostou do episódio, não esqueça de acompanhar o Skillcast nas principais plataformas e também compartilhar esse conteúdo para quem que você acha interessante de ver esse nosso bate-papo. Nos vemos no próximo podcast.